Aparentemente está tudo funcionando bem. Está convertendo uma gravação, não sei se parou de converter, não, está convertendo ainda a outra gravação e já está gravando essa aula aqui. Então vamos lá, né? Nós estamos na segunda aula, na terceira, né? Mas é a nossa segunda aula para valer mesmo. Vou começar a compartilhar a tela. Ficou aí a conversão, então eu vou passar isso para eu esconder ela aqui na outra tela. E o tema da aula de hoje, nós vamos continuar vendo matemática, né? Preparando para a gente entrar no eletromagnetismo mesmo, porque a gente precisa dessa matemática, a gente precisa rever ela para poder trabalhar com eletromagnetismo, né? Vou lembrar para vocês qual que é o nosso problema fundamental em eletromagnetismo. O problema fundamental, não vou ficar lembrando isso toda hora, não, tá? Prometo. Mas o problema é achar a força F que atua sobre uma carga Q. Aí, tá vendo? O computador já está dando um aviso aqui que a qualidade, até acabar de converter o vídeo, a gente pode ter problemas aqui. Se vocês estiverem com problemas, se o som estiver ruim, a imagem estiver ruim, me avisem, tá? Estou realmente exigindo. Beleza. Tá tranquilo, né? Exigindo. Não, está tranquilo, está ótimo. Essa conversão de vídeo é um processo complexo, porque demora muito superior. Então, nosso problema é achar a força eletromagnética, né? A força sobre carga, uma carga Q, uma determinada carga lá, né? Devido a uma distribuição de outras cargas. Distribuição, eu vou chamar de distribuição de cargas devido à distribuição de cargas, ok, vou dar um nome para ela, ρ aqui, mas que está uma posição diferente, R'. Essa carga aqui está na posição R. A gente colocou já um primeiro postulado, que é essa força que está atuando sobre a carga na posição R, né? R é o vetor posição de onde está a minha carga Q, né? Ela pode ser expressa como o valor da carga Q vezes uma grandeza vetorial que a gente chama de campo elétrico, um campo vetorial, né? Naquela posição onde a carga Q está, é o valor do campo elétrico na posição R, mais, novamente, o valor dessa carga Q, vezes a velocidade que ela tem naquela posição, V na posição R, né? Tem o tempo aqui também, né? A força na posição R no instante tempo T, mas eu não vou colocar o tempo aqui ainda, porque isso envolve uma complicação posterior, né? Porque a força na posição R depende, na verdade, do valor do campo no instante tempo anterior. É um problema que a gente discute em mais detalhes no eletromagnetismo 2, mas o que a gente tem que lembrar é que o campo elétrico ou o campo magnético leva um tempo para sair do ponto em que ele foi criado e chegar lá no ponto em que a carga Q grande está. Tá? Então, a força sobre a carga Q na posição R no tempo T depende do valor do campo na posição R num instante de tempo, quando esse campo foi criado no instante de tempo anterior. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso agora, não, né? Por enquanto, a gente está considerando situações subestáticas. Ok, a carga pode estar se movendo, esse V aqui é a velocidade desta carga, mas a velocidade que ele se move é lenta, as cargas que criam o campo elétrico e o campo magnético, o movimento delas também é bem lento e eu estou próximo, né, o suficiente para desconsiderar esses efeitos de retardo no tempo. Né? Então, essa expressão aqui para força, eu expresso a força em termos dos campos elétrico e magnético, né? É um postulado, o que a gente chama de força de Lorentz, e esse postulado reduz o nosso problema de achar força ao problema de encontrar o campo elétrico e o campo magnético. E esse vai ser o nosso problema no curso todo. Dadas as cargas fontes do problema, a posição e velocidade dessas cargas, eu vou dizer cargas e correntes, né? Eu quero achar
qual que é o campo elétrico e o campo magnético que são criados em todos os outros pontos do espaço. Tá? Campo elétrico e campo magnético são grandezas vetoriais, são campos vetoriais. Então, a gente tem que saber lidar bem com vetores. Na aula passada, a gente já reviu alguns conceitos e propriedades, né? A gente fez até uma definição de vetores como entidades que têm coisas, né, que têm módulo, magnitude, direção e sentido. Eu falei que a gente pode fazer uma definição mais precisa em termos de como essas coisas, né, esses vetores, como essas entidades se transformam quando eu mudo do sistema de coordenadas. Se eu faço uma rotação, o sistema de coordenadas descrito por uma certa matriz de rotação, vetores são coisas que se transformam de acordo com a mesma matriz. Acho que eu recomendei de vocês fazer um problema, que está lá na lista de problemas recomendados, que eu já coloquei no Moodle, acho que o problema 1.10, né, que trata desse problema. As equações básicas que a gente vai ver ainda, né, os postulados básicos do eletromagnetismo, esse aqui é o primeiro desses postulados. Os postulados básicos, que são as equações de Maxwell, eles envolvem derivadas de vetores ou integrais de volumes, né? Essas equações de Maxwell podem ser colocadas na forma de integrais de superfície, de linha, de volume. Então, o que a gente precisa fazer é dar uma revisada nesses conceitos de derivadas e integrais envolvendo vetores. Tá? Esse é o tema principal da aula de hoje. Tá? Quem fala assim, não, isso aí eu sei demais, posso dormir aqui o resto da aula, tudo bem, tá? Mas é interessante dar uma revisão nisso aí. Eu não estou falando, não, vocês assistem minha aula, porque senão não tem jeito. Não, pode dormir a aula inteira, mas então dá uma lida no capítulo 1, que acho que tem uma revisão muito boa desse cálculo vetorial no capítulo 1, vale a pena a gente rever os conceitos. Se você já sabe bastante, você vai passando as páginas, mas a gente sempre encontra alguma coisa vista por um ângulo diferente e a gente aprende melhor e mais fortemente, né, essas coisas. Bom, eu vou começar. A primeira coisa que eu preciso definir aqui, eu preciso definir o que é um deslocamento infinitesimal. Vai escrevendo errado aqui. Eu quero começar definindo, para poder trabalhar com essas integrais, derivadas de vetores, né? Eu quero definir um deslocamento infinitesimal. Tem uma coisa numa série, eu não consigo falar uma coisa e escrever outra. Problema de barramento aqui. Infinitesimal. O que é isso? Assim, eu estou numa posição, eu vou andar um tanto em uma outra direção, em outro sentido, um tanto infinitesimal. Eu vou andar um tanto dl, e isso é um vetor, porque ele tem direção e sentido. Eu vou me deslocar numa certa direção. Eu vou sair do ponto R, não? Tem um sistema de coordenadas, por exemplo, um sistema de coordenadas cartesianas. Tem um sistema de coordenadas, eu estou lá, isso aqui é a posição R, em que meu objeto lá está, e eu vou fazer um deslocamento numa direção qualquer aqui, num sentido qualquer, especificado por esse vetor dl. Não? Ele tem um módulo que eu vou chamar de dl, sem um símbolo de vetor, e ele vai na direção e sentido especificado por esse vetor. Quer dizer, eu saio da posição R e vou para a posição R mais dl. Ok? Bom, para poder escrever isso melhor, né, eu preciso escrever de uma forma explícita, eu preciso de um sistema de coordenadas. Então, se eu estou usando esse sistema de coordenadas que eu desenhei aqui, o sistema de coordenadas cartesiano, né, então isso aqui é o eixo X, cujo vetor unitário indica a direção e sentido do eixo X chapéu, né, essa aqui é a direção Y chapéu e Z chapéu. Chapéu é usado para designar o unitário de cada direção. Então, eu posso escrever o vetor dl como sendo a soma de um deslocamento na direção x chapéu, mais o tanto que desloca na direção y chapéu e o tanto que desloca na direção z chapéu. Se na direção x chapéu desloca de dx, então tem uma componente desse vetor dl, que é dx x chapéu. Mas eu tenho que somar isso, uma soma vetorial, né,
com o deslocamento infinitesimal na direção y e o deslocamento infinitesimal na direção z chapéu. Tá? Então, isso aqui é a expressão desse DL em coordenadas cartesianas. Vamos começar a trabalhar nas coordenadas cartesianas, que é mais intuitivo, é mais fácil da gente visualizar as coisas, mas eu posso escrever um DL também em outros sistemas de coordenadas. Né? A gente vai trabalhar muito usando sistemas de coordenadas cilíndricas, sistemas de coordenadas esféricas. A formulação dos nossos problemas simplifica bastante, tá? Mas vou deixar para falar sobre sistemas de coordenadas que não sejam os cartesianos, que não seja o cartesiano, na aula que vem. Por enquanto, vamos definir todas as grandezas que a gente precisa, depois a gente vê qual seria a expressão do DL num sistema de coordenadas esféricas ou cilíndricas. São os três sistemas mais importantes, que a gente usa mais, são esses três: cartesiano, esférico e cilíndrico. E cuidado, só um alerta, que é a única coisa que eu vou falar. Em coordenadas esféricas não vai ser uma expressão simples desse tipo, né? Não é dθ na direção θ chapéu, mais dr na direção r chapéu, mais dφ na direção φ chapéu. Não, né? Mas depois a gente vê isso. Ok, muito bem. Agora vamos rever o conceito de derivada. O que é derivada? Já definiu o deslocamento infinitesimal, vamos lembrar as derivadas. A derivada df dx em uma dimensão só. Df dx me fala a taxa de variação da função f, né, com a variável x. Taxa de variação de f com x. O quanto que f... Qual que é a taxa, né, que f varia quando x varia? Isso aqui é a derivada, uma taxa de variação. Se eu quiser saber explicitamente o quanto que f variou, não, eu quero saber o tanto que a função f varia. Quando x varia de dx, de quanto que f muda? Depende da derivada de f em relação a x. Opa! Mudar de um assunto para outro em pouco tempo. X variou de um tanto dx. De quanto que f mudou? É o tanto que x variou, dx, vezes o tanto que f varia quando x varia. Né? Isso é um significado simples, né, do que é a derivada. Isso em uma dimensão só, né? Mas se a minha função f é função de mais de uma variável, se ela depende das três direções do espaço, depende de x, y e z, então aí eu tenho que usar derivadas parciais. Se eu quiser saber o tanto que f varia, sendo que f pode variar quando x varia, quando y varia, quando z varia, então, como que eu calculo de quanto que f varia? Se x variar de dx, o f varia de um tanto df, que é o tanto que x variou, dx, vezes a derivada parcial de f em relação a x, o tanto que f varia quando x varia. Não? E a mesma coisa nas outras direções, eu tenho que somar com a variação correspondente em f quando y varia de dy e a variação correspondente de f quando z varia de um tanto dz. Isso me dá o tanto que a função f varia quando qualquer uma das três coordenadas variar. Eu posso expressar essa relação aqui, né, para df, como sendo um produto escalar de um vetor derivadas com o vetor dl. Né? Se a gente olhar o slide anterior aqui, né, a gente lembra o dl depende de dx, dy e dz. E são essas coisas que aparecem aqui, ó, dx, dy e dz. Aparece lá no dl o dx na direção x chapéu, o dy na direção y chapéu e o dz na direção z chapéu. Né? Cada um desses termos aparece pelas derivadas aqui em relação à coordenada correspondente. Ou seja, um jeito de escrever df simples é assim, ó, df eu posso escrever como sendo o produto escalar de df dx na direção x chapéu mais df dy na direção y chapéu mais df dz na direção z chapéu, né? Isso aqui tudo é um vetor, né? Por isso eu chamei de vetor derivadas, né? Isso aqui é um vetor, cujas componentes, na direção x chapéu tem a componente df dx, na direção y chapéu a componente é df dy, similar para a direção z chapéu. Se eu fizer isso aqui, o produto escalar
com o DL, né? Vou escrever ele explicitamente, que é dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu, né? Vai dar exatamente aquela coisa de lá, né? Esse primeiro termo aqui aparece aqui, ó. Esse termo aqui, o componente na direção x chapéu, né, vezes dx. Isso aqui, para escalar com isso aqui, tá ok? Os termos cruzados dão zero, né? Porque x chapéu é perpendicular a y chapéu e vice-versa, né? Ok, então esse é um jeito esquisito de escrever a expressão para DL, mas eu posso simplificar isso aqui escrevendo isso aqui. Eu vou chamar esse vetor derivadas aqui, ó, chamei de vetor derivadas, né? Vamos colocar uma coisa aqui. Vou chamar isso aqui, vou dar um símbolo para isso. Um triângulo invertido que eu chamo de del, del-F. Isso aqui é definido como DF. Tá? É uma definição. Então, isso aqui vai ser igual a df, del-F, produto escalar com dl. Tá? Eu estou definindo aqui o que é o gradiente de uma função qualquer. Vou ter que passar para o próximo slide, né? Mas eu repito a definição aqui. O que eu defini ali atrás é isso aqui, que eu chamo de gradiente de uma função. Por definição, ele é a derivada da função f em relação a x, na direção x chapéu. Tiro a derivada da função f em derivada parcial, né, em relação a y, ponho essa derivada na direção y chapéu, tiro a derivada da função f em relação a z e ponho o resultado como sendo a componente na direção z chapéu. Isso é um vetor, né, que é o chamado o gradiente da função f. Tá? Essa é uma definição de gradiente. É um vetor, não? É um vetor. Os componentes são isso aqui são funções, não? Pode ser um número, mas em geral é uma função. E é um vetor muito importante. Tá? É um vetor, ele tem magnitude, direção e sentido. E é um vetor importante porque ele tem uma interpretação física importante. A interpretação é a seguinte: a direção desse vetor gradiente, a direção e o sentido, é a direção e sentido onde a função f tem a máxima variação. Ó, essa função f varia quando x varia, quando y varia, quando z varia. Não varia por aí no espaço. Qual é a direção e o sentido em que ela varia mais? Que ela varia, a taxa de mudança é maior, né? É a direção e sentido desse vetor aqui. Tá? Direção e sentido do gradiente. É fácil ver isso. Tá? É fácil ver isso se a gente lembrar que a variação de f é o que estava no slide anterior. Não vamos olhar o slide anterior aqui. Ó. Aqui, df é esse vetor gradiente de f, que eu defini aqui, vezes o dl. Né? Isso que está aqui, nada mais do que é o vetor dl, o vetor deslocamento infinitesimal. CDL, esse cara aqui. Né? Então, o df é o gradiente f produto escalar com dl. df é o gradiente de f produto escalar com dl. dl é um deslocamento infinitesimal. Não? Eu posso escrever esse produto escalar como sendo o módulo desse vetor gradiente de f, não? O módulo do dl, que é isso aqui, não? Um deslocamento infinitesimal, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Θ aqui é o ângulo entre o deslocamento que eu fiz, não? E o módulo do gradiente. Quando o deslocamento dl é na direção do gradiente, quando eu faço um deslocamento dl, eu ando um tanto dl, vou andar em x, em y, z, né? Mas a direção, o sentido, essa combinação de x e y e z que eu fiz a mudança, me dá um vetor de deslocamento dl que é na mesma direção do gradiente. Quer dizer, esse ângulo θ aqui é igual a zero. Tá? Então, isso aqui é máximo, dá um valor máximo isso aqui, né? Máximo quando θ é igual a zero. Ou seja, quando eu me desloco na direção do gradiente, quando o ângulo entre o vetor de deslocamento e o gradiente é zero, deslocamento na direção do gradiente, a mudança no df é a máxima possível. Ou seja, foi o que eu falei antes, né? A direção e sentido do gradiente de f é
a direção e sentido onde f tem a máxima variação. Né? E mais, né? A magnitude dessa variação máxima, magnitude da variação máxima é a magnitude, é o módulo do df, né? Magnitude da variação máxima de f é o módulo do gradiente de f. Então, a importância desse gradiente de f está relacionada com isso, né? A magnitude de f é essa taxa de variação máxima de f, tanto que a função f varia ao longo da direção de variação máxima, e a direção e sentido de variação máxima é a direção e sentido do gradiente da função. Tá? Então, esse gradiente, vamos usar ele direto o tempo todo, né? É uma definição importante. Eu posso tornar isso matematicamente melhor definindo um operador. Vou definir um operador matemático. Vou definir um operador matemático que eu vou chamar de del. Tá? Vou colocar ele em negrito. É esquisito chamar negrito uma coisa que é em branco. Né? Del não sei se é o nome que eu dou para isso ou se é o nome que todo mundo dá para isso. Tá? Que é esse símbolo aqui. Tá? E a definição dele, eu estou colocando ele... Ok, eu vou falar negrito, porque falar branquito é meio esquisito. Eu estou colocando ele assim para indicar que isso aqui é um vetor, né? Mas fica esquisito colocar uma seta em cima desse símbolo. Estou mudando o símbolo, né? Mas não me preocupa que eu não vou fazer isso toda vez, não. Vou colocar só aqui no começo, quando a gente está definindo, para deixar claro que isso aqui é um vetor. É um operador vetorial. É um operador vetorial porque ele envolve operadores. Ó. É a derivada em relação a x, de x chapéu, mais a derivada em relação a y, na direção y chapéu, mais a derivada em relação a z, na direção z chapéu. Derivada de quê? Do que tiver na frente disso aqui. Isso é um operador matemático, né? É um bichinho desses que sai pegando, assim, o que pegar na frente dele, ele tira a derivada em relação a x, cospe na direção x chapéu, tira a derivada em relação a y, cospe na direção y chapéu, e a mesma coisa com a direção z chapéu. É um operador, isso aqui não são números, não? Representa uma soma de operadores e cada operador está numa determinada direção. Então, isso aqui só faz sentido quando você aplica ele em cima de uma função. É um operador matemático vetorial. Tá? Não é o gradiente. Né? O gradiente é quando eu aplico esse operador, né, em cima de uma função, um escalar, uma função escalar. Né? Eu aplico esse operador aqui em cima de uma função, né? Eu faço isso aqui, del f, né? Que dá essa expressão aqui, não, tiro as derivadas da função f em relação a cada coordenada, coloco na direção correspondente, isso aqui a gente chama de gradiente da função. Aí isso aqui dá um vetor mesmo. Né? Isso aqui é um operador. Gradiente de f. É essa coisa aqui. Ok. Vou recomendar mais um problema aí para vocês. Tá? Quer dizer, eu já recomendei, está lá na lista. Eu vou recomendar fortemente o problema 1.13, problema 13 do capítulo 1, nas duas edições, ele tira o gradiente de f para três funções f, três funções importantes. Por que eu estou recomendando esse problema especialmente? Se tiver que fazer dois problemas, façam o 10 e o 13, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais uns para vocês fazerem, tá? São problemas que no livro, inclusive, ele está marcado com um pontinho preto, né? Tem um pontinho preto na frente do problema, que esse pontinho preto significa que o resultado daquele problema vai ser usado mais tarde, né, no texto. E o resultado desse problema 13 a gente usa, não é uma vez só não, a gente usa várias vezes. Tá? Então é importante você fazer esse gradiente, que na hora que você encontrar lá, não, o gradiente das funções aqui, já fiz essa conta lá atrás, quanto que dava mesmo? Só preciso olhar, mas você não precisa fazer a conta de novo, você já fez uma vez, você sabe quanto que dá.
Tá? Então, façam um problema 13. Né? Se tiver tempo para fazer 2 problemas, façam o 10 e o 13. Né? Daqui a pouco eu falo mais alguns. Muito bem. Então, já sabemos uma operação que a gente pode fazer com o operador del. Né? Tirar o gradiente. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso fazer vou definir agora o divergente de um vetor. Agora, eu não vou aplicar o operador del em cima de uma função escalar, não. Eu vou fazer o produto escalar, né, do operador del com um vetor qualquer, com um vetor A. Isso é o que a gente chama de divergente o divergente de A. Isso aqui é o divergente de A. A expressão explícita disso, né, a gente sabe fazer. Né? Eu sei a expressão do operador del, que está aqui atrás, né, são essas derivadas aqui. Eu vou fazer o produto escalar disso com um vetor A, que tem componentes AX, AY, AZ. Né? Sabe que eu escrevo tudo isso? Vamos escrever. Né? D de x, isso aqui é D de x na direção x chapéu, mais D de y na direção y chapéu, mais D de z na direção z chapéu. Produto escalar com o vetor A, que tem componente A índice x na direção x chapéu, mais A índice y na direção y chapéu, mais A índice z na direção z chapéu. Isso é o divergente de A que está definido ali. Isso tem uma interpretação física importante também, que a gente já fala daqui a pouco. Né? O resultado disso aqui, né, é uma coisa fácil. Olha. Produto escalar disso aqui, eu vou tirar a derivada em relação a x só da componente x do vetor A. Eu vou ficar com derivada parcial da componente x do vetor A em relação a x, mais... Né, x chapéu com y chapéu dá zero, x chapéu com z chapéu dá zero, todos os termos cruzados dá zero. Né? Os dois outros termos aqui que não dão zero são a derivada parcial da componente y do vetor A em relação a y e a derivada parcial da componente z do vetor A em relação a z. E isso aqui, né, o resultado dessa operação é um escalar. Isso aqui é um número, ou uma função, né? Porque essas derivadas aqui podem dar como resultado uma função. Mas é um escalar, não tem direção, não tem sentido. E qual que é a interpretação física dessa coisa que a gente calcula aqui? Qual a interpretação física do divergente do vetor A? Ela me diz o quanto que o A diverge, por isso que chama divergente. Né? Ela me diz o tanto que o campo vetorial A, né? A é definido em todos os pontos do espaço. Né? Então, ela me diz o tanto que esse campo vetorial A espalha no espaço, o tanto que ele diverge. Eu não consigo falar uma outra palavra melhor que diverge. Uma figura é melhor do que 1000 palavras. Né? Eu vou copiar aqui do livro coisas que têm divergência e coisas que não têm divergência. 3 exemplos aqui. A figura 1.18 do livro, vou copiá-la do livro aqui. Copia e colo aqui. Essa figura é a figura 1.18 do livro. O que eu estou querendo falar com a palavra divergente? Isso aqui é um exemplo de uma coisa que tem divergência. Né? A coisa espalha, tá? Todo mundo correndo desse ponto aqui, fugindo desse ponto aqui. O divergente, esse aqui é uma representação, não uma figura que representa o campo vetorial A. Tá? Essas figuras aqui representam campos vetoriais. Né? Vamos olhar para a primeira aqui. Se isso aqui é uma representação do campo vetorial A, o divergente de A nesse ponto aqui tem um valor grande, né? Porque está todo mundo se afastando dali, ele está divergindo daquele ponto. Então, isso aqui tem um divergente... Aí, vou escrever em vermelho aqui. Ó. Isso aqui tem um divergente, né? Vou chamar esse campo vetorial de A. Esse divergente de A, eu consigo falar que ele é maior que zero. A divergência é positiva, eu estou me afastando de um ponto. Isso é o que a gente chama de um campo fonte, um ponto que é fonte. Esse ponto aqui é uma fonte, ele está espalhando. Pode pensar, se for
se esse campo vetorial A representa fluxo de água, por exemplo, isso aqui é uma torneira aberta, esse ponto aqui é uma torneira aberta, está saindo água aqui e ela está espalhando em todas as direções, né? Se eu inverter ele, né, se o sentido desse campo vetorial for... Eu inverto o sentido de todas essas setas, né? Todas essas setas estão caminhando para esse ponto. Então, no meu exemplo da água, isso aqui seria o ralo da pia, né? Toda a água está convergindo para esse ponto e sumindo aqui nesse ponto aqui. Então, isso aí me daria um divergente menor do que zero. Tá? A gente chama de um dreno, não? Está drenando a água lá. O exemplo da água é um bom exemplo. Mas é um exemplo de um divergente grande. Por outro lado, um campo vetorial, se eu pegar esse campo vetorial aqui, ó, na parte B da figura, isso aqui tem divergência? Você fala, está todo mundo indo na mesma direção. Mas, olha, então, se eu chamar essa direção aqui de direção, vou chamar isso aqui de direção X, tá? X chapéu, a direção vertical aqui é a direção X chapéu. Aí eu calculo a componente X do campo vetorial A, que está representado aqui, né? Que é essa componente aqui nessa direção. Ela é a mesma, tá? Em função de X. Se eu olhar aqui, ela tem o mesmo valor lá. Tá? Então, isso não tem divergência. dAx dx é zero. Nesse ponto aqui, ela tem esse valor, a componente tem esse valor, né, que é representado pelo tamanho dessa seta. Nesse ponto aqui, ela tem o mesmo. Se eu desenhar lá para cima, é a mesma coisa. E isso vale para todos. Se isso aqui é a direção y, né, para todas as direções y é a mesma coisa também. Não tem componente y, nem tem componente z nessa figura em duas dimensões aqui. O divergente disso aqui, o divergente desse campo aqui é zero. Nada diverge. Eu tenho um campo vetorial, né? Ele está andando, eu podia até variar ele no espaço, né? Eu posso variar ele aqui ao longo de y, posso diminuindo essas setas aqui ao longo de y, vou diminuindo elas à medida que eu ando na direção y, mas mantendo o x sempre igual. Então, não vou desenhar uma figura em cima da outra, vou desenhar uma figura aqui do lado, tá? Um outro exemplo de divergente zero, mais ou menos, tá? Ó, isso aqui, de novo, é a direção x chapéu, né? E aqui é a direção y chapéu. Então, vou ter que pegar uma outra cor, para não embolar os eixos com o sistema. Eu não vou desenhar a direção C chapéu, porque eu não vou conseguir, né, desenhar em 3 dimensões aqui. Isso aqui é meu campo vetorial A. Ó. Então, estou desenhando, ele tem componente X só. Ó. E ela é a mesma em todos os pontos aqui. Nesse ponto Y aqui, ela é a mesma em todos os pontos. Aí, nesse ponto Y aqui para frente, ela é um pouco menor, mas ao longo da direção X continua a mesma coisa. Todas essas setinhas têm o mesmo tamanho. Aí aqui ela é 0, 0, 0, 0, 0, 0. A componente X do campo A varia com Y, mas ela não varia com X. Então, ó, o dAx dx é zero. E eu não tenho nem... eu não tenho componente y nem z nesse exemplo que eu estou dando aqui. Ó. Eu só tenho componentes do vetor na direção y, na direção x. Né? Só tenho o ax, eu não tenho o ay. Né? Existe, então, na medida que eu vou andando na direção y, o ax muda, mas ele depende, não, esse campo A que eu desenhei aqui, esse A aqui, ele só tem componente na direção x, essa componente é função de y, e é só isso aqui. Então, quando eu faço dAx dx, dá zero, porque o ax não depende de x, tá? Ele só depende de y, mas não tem componente AY. Então, esse divergente aqui também dá zero. Divergente desse A aqui também dá zero. É um exemplo um pouco mais complicado que esse exemplo aqui da figura B, né? Por outro lado, olha, se eu olhar esse campo aqui mostrado na parte C da figura, isso aqui tem divergente diferente de zero, né? De novo, eu só tenho componentes na direção x, supondo que x é a direção vertical, né? Eu só tenho componentes de direção x, não tem nada apontando na direção y, nem apontando para fora da tela aqui, que seria a direção g. Mas a componente na direção x
ela, nesse ponto X aqui, ela é pequena, aí nesse ponto X um pouco maior ela cresceu, nesse ponto X aqui ela cresceu mais ainda. Então, isso aqui tem divergência, e é uma divergência. A componente X, o AX, está crescendo quando o X cresce, então o divergente de A é positivo. Ok? Então, o divergente, ele me mostra o tanto que a coisa espalha, o tanto que ela sai, ou o tanto que ela vem, o tanto que ela converge, ou o tanto que ela diverge, né? Considerando todas as três direções do espaço. Ok? Muito bem, isso é um divergente, nós vamos definir outras coisas, vocês já sabem o que vem depois, vai vir um rotacional, mas antes de definir o que é essa outra grandeza rotacional, eu quero fazer um problema do livro. É um problema recomendado aí para vocês, mas eu não resisto a fazer ele, porque ele é muito legal. É um problema de calcular o divergente. É o problema... vou passar para outros slides, tá? Que aí a gente tem mais espaço, não tem que ficar mudando de folha. Uma das desvantagens do PowerPoint é isso, eu só consigo passar páginas, né? Eu não consigo passar de um modo contínuo. Eu experimentei dar aula no OneNote. O OneNote é um programa da Microsoft em que você pode fazer isso. Eu vou rolando a tela, né, continuamente. Isso tem vantagem, que a gente vê, a gente vai passando continuamente, em vez de passar discretamente de um ponto para outro. Mas o OneNote tem outros problemas. Primeiro, por alguma razão que eu não entendo, minha letra fica pior no OneNote. Segundo, é que o mouse aqui no PowerPoint é uma setinha, eu vejo onde que ele está. No OneNote, ele é um pontinho minúsculo, você não consegue ver onde que eu tenho que ficar procurando ele o tempo todo. Bom, fecha parênteses, eu quero fazer aqui para vocês, quero fazer junto com vocês, tá? O problema 1.16. Por quê? Porque é um problema interessante, com um resultado surpreendente, eu diria. E é um problema importante. O resultado dele é muito importante. É um desses resultados que a gente vai usar várias vezes. Então, tá vendo? Em vez de mandar vocês fazerem 3 problemas, mandei fazer só 2 por enquanto. Isso é uma ordem. Façam aqueles 2 problemas, o 10 e o 13. O 16, em vez da ordem, nós vamos fazer ele aqui agora. Ele pede para calcular o divergente dessa seguinte função aqui, R chapéu sobre R ao quadrado. Tá? Quanto que é isso aqui? O que é isso aqui? Né? Vamos enxergar o problema. É sempre útil desenhar uma figura para a gente entender direitinho o problema. O que eu quero? Eu vou desenhar, depois eu copio uma figura do livro aqui. X, Y, Z. Por enquanto eu quero definir o que são essas coisas. Né? R, que aparece aqui elevado ao quadrado, no denominador, é o módulo desse vetor que me dá uma posição qualquer no espaço. Né? R é esse vetor aqui, esse R aqui é o módulo ao quadrado desse vetor. E R chapéu é o unitário dessa direção. Tá? Então, o vetor R, ele tem componente X na direção X chapéu, Y na direção Y chapéu, e Z na direção Z chapéu. Tá? O módulo dele, né, o R, que eu vou precisar ali, ele é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né, raiz quadrada disso tudo. Vou colocar aqui elevado a meio. Tá? Um jeito de calcular o módulo de um vetor. Né? O R chapéu, que aparece aqui também, ali, isso é um vetor. Né? R chapéu é o vetor R dividido pelo módulo dele. Né? Isso me dá um vetor com módulo 1 na direção, né, desse mesmo vetor R aqui. Ou seja, isso aqui é x dividido... não vou escrever essa coisa 3 vezes, né? Vou colocar aqui. Então, x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu, dividido, que é o vetor R, dividido pelo módulo dele, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, elevado a meio. Ok.
Então, eu já tenho o R chapéu, que está aqui em cima, e já tenho o R ao quadrado, que vai simplificar, né? Que eu vou me livrar dessa raiz quadrada aqui, né? Tirar o divergente, então, né, dessa função aqui, é trabalho braçal, né? Isso é moleza, mole para nós fazer isso aqui. Ó. Derivada a gente sempre sabe fazer, né? O divergente de R chapéu sobre R ao quadrado. Vou escrever pelo menos o primeiro termo aqui explicitamente. Eu preciso da derivada dessa função aqui, né, em relação a x. Tá? Desculpa. Eu preciso da derivada da componente x dessa função aqui em relação a x. Ou seja, eu preciso da derivada parcial em relação a x da componente x dessa função, R chapéu sobre R ao quadrado, que é o quê? A componente x é o x sobre isso aqui. É a derivada parcial de x sobre o R, né? R ao quadrado. Então, ei, vocês não me alertaram que isso aqui é meio, não é ao quadrado. Não. R ao quadrado é isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Não? Até que não vai ficar tão complicado, vai ficar chato para fazer as contas, não, mas eu tenho que somar isso com a derivada em relação a y da componente y desse vetor aqui, que é a componente y de R chapéu dividido pelo R ao quadrado. A componente y de R chapéu é o y, e está dividido pelo mesmo, isso aqui ao quadrado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Mais uma coisa similar, né, na direção z. Vou deixar só assim indicado aqui, mas vai ser o z dividido por esse, escrevi, pronto, x mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Não? Bom, nenhum problema em fazer essas derivadas, né? Mas é chatinho, né? Você tem que fazer derivada aqui, derivada de x, só que se tem x em cima, tem x embaixo, tá? Demora aí, sei lá, uns 10 minutos para fazer essa contalhada toda, então vou dar a resposta aqui para vocês, tá? Na verdade, tem um jeito mais fácil de fazer essa conta aqui. É mais fácil fazer em coordenadas esféricas. Vou só falar que é mais fácil, porque alguma familiaridade com coordenadas esféricas vocês têm, né? Então, vocês podem enxergar isso aí. Se quiser fazer assim, é divertido. Mas em coordenadas esféricas, por que é mais fácil fazer em coordenadas esféricas? Porque esse R aqui, que depende de x, de y, de z, em coordenadas esféricas, ele depende só da coordenada R, só da coordenada esférica R. Né? E isso aqui é a componente R. Né? Esse vetor que está aqui, R chapéu sobre R ao quadrado, só tem a componente R chapéu. Né? Em coordenadas esféricas, vou ter que copiar do livro aqui, o divergente... Vou copiar a expressão por divergente aqui do livro. Essas expressões, tá, para divergente e outras coisas, em diversos sistemas de coordenadas, vocês encontram no livro. Pode deduzir ela. Tá? É divertido fazer isso pelo menos uma vez na vida, mas se tiver que fazer toda vez que for precisar, vocês vão morrer de tédio. E a gente não consegue ir muito para frente, né? Copiando aqui no livro, eu acho essa expressão aqui. Na verdade, eu copiei de um formulário que eu dava nas provas antigas, nas provas presenciais. Divergente de um campo vetorial V, tá? 1 sobre R ao quadrado está em coordenadas esféricas. Tá? 1 sobre R ao quadrado, derivada parcial em relação à coordenada R, de R ao quadrado, componente R do vetor V. Não, aí tem esse termo aqui que envolve a componente θ do vetor V e esse termo aqui que envolve a componente φ do vetor V. Né? São as três coordenadas esféricas, R, θ e φ. Então, para essa função aqui, isso é muito fácil, porque só tem a coordenada, a componente R, só tem esse termo aqui, o primeiro termo diferente de zero, eu multiplico por R ao quadrado, né? R ao quadrado multiplicando essa função aqui, R ao quadrado corta com R ao quadrado, sobra nada, sobra 1. Né? Então, a derivada em relação a R de 1 dá zero. Isso aqui dá zero. É frustrante. Quando você faz toda essa conta aqui em coordenadas cartesianas, o resultado é zero.
Frustrante porque você faz um tanto de conta e dá zero, né? Isso é horrível. Para o nosso caso aqui, é fácil de ver isso aqui, né? Eu fiz de cabeça aqui, mas vocês podem fazer depois, gente. Por que eu falei que isso aqui é meio estranho? Vamos fazer um gráfico dessa função aqui, tá? Vou fazer o gráfico da função R chapéu sobre R ao quadrado. Vou fazer nada, vou copiar ele do livro. Vou mostrar para vocês um gráfico. Vocês podem fazer, né? Ela só tem componente na direção radial, na direção R chapéu, e essa componente cai com o quadrado da distância. Né? A componente, né? Só tem a componente na direção R e o valor da função é R ao quadrado. O gráfico disso, representando o campo vetorial, né, por setas em cada ponto, é uma coisa... O mouse está agarrado aqui. Não sei o que é. É isso aqui. Olha só, né? Essa aqui é a origem, esse ponto aqui é o ponto da origem, né? R igual a zero. Né? À medida que o R vai crescendo, o vetor vai diminuindo com o quadrado da distância à origem, né? Então, essa seta aqui é grande, essa aqui diminui pelo quadrado da distância. É claro que eu não posso colocar setas em todos os infinitos pontos do espaço, né? Então, eu coloco em alguns para simplificar a vida. Se eu for desenhar uma outra seta aqui, ela tem que ser menor ainda que essa, né? E isso vale para todas as direções. Esse campo vetorial aqui está orientado na direção radial. A gente calculou, acabamos de calcular o divergente dessa função e achamos que dá zero. Agora, você olha para essa função e fala, isso aqui tem divergente zero? Como assim? Está todo mundo afastando da origem. Isso aqui, eu acabei de dar um exemplo lá atrás, a gente acabou de ver um exemplo. Cadê? Não tinha um slide aqui atrás que a gente viu essa figura aqui? Isso aqui tinha um divergente maior que zero, está todo mundo afastando do ponto. Que história é essa? Alguém consegue ver o furo? Tem um furo aqui. É simétrico, né, não? Não, não. Não é, As setas vão diminuindo de tamanho? As setas vão diminuindo de tamanho com R ao quadrado. Não, o gráfico está correto. Esse aqui é o gráfico da função R chapéu sobre R ao quadrado. E o divergente que eu calculo no braço, matemática. Olha a conta aqui, né? Calculo isso aqui. Vou explicitar essa conta, que aí facilita achar onde é que está o ponto aqui, tá? Tem o ponto central também, né? Ah, matou a questão. Quem falou? Lucas? Lucas. Qual o problema com o ponto central? Ele não está definido. No ponto central, R igual a zero, qual que é o valor dessa função? É infinito. Certo? Bom, para isso aqui, né? Isso aqui é o divergente de R chapéu sobre R quadrado. Só para completar aqui, quando vocês estão pensando nisso aqui, isso aqui vai dar... Estou olhando para esse termo aqui, tá? Isso aqui dá 1 sobre R2, só para mostrar mesmo que dá zero. 1 sobre R ao quadrado. Escrever um quadrado aqui, que tá um 2 aqui, que pelo menos pareça um 2. Né? 1 sobre R quadrado, derivada em relação a R. Derivada em relação a R, de R ao quadrado vezes a componente R da função. A componente R da função é 1 sobre R2. Então, isso aqui é a derivada em relação a R. Um R que parece B, né? Mas isso aqui é R, tá? De R ao quadrado sobre R ao quadrado, que dá 1. Então, eu estou tirando a derivada em relação a R. Deixa eu fazer um R que pareça um R aqui. R. Melhorou um tiquinho, né? Derivada em relação a R de 1, isso aqui dá zero, tá? Só para mostrar que é 1. É isso, o ponto é esse. Essa função R chapéu sobre R ao quadrado, no ponto R igual a zero, lá no centro, na origem, ela vai para infinito. Então, o cálculo que a gente fez, quando a gente faz essa conta, a gente não leva esse ponto em consideração, né? Se eu olhar essa função aqui, R ao quadrado sobre R ao quadrado, em R igual a zero, eu estou dividindo zero por zero. Peraí, isso aí a gente aprendeu no jardim de infância que não pode fazer, não. Né? Porque é indefinido o que é isso aqui.
Então, na verdade, esse cálculo que a gente fez, a gente deixou para lá o centro. Olha só, e nessa figura aqui, sintomaticamente, a origem está uma bolinha vazia. Não? Está falando assim, oh, não, você está mostrando essa função aqui, mas você não está mostrando o valor dessa função no ponto central, no zero. Porque o valor dela lá no zero é infinito. R chapéu sobre R ao quadrado em R igual a zero é infinito. Então, aqui, isso aqui vai para o infinito. Então, essa função, esse divergente que a gente calculou, vale em todos os pontos, exceto na origem. Isso aqui é verdade, a divergência é zero dessa função para R diferente de zero. Por que que quando a gente olha para essa função, você fala, não, o divergente dela é maior do que zero? Porque a gente está olhando, intuitivamente, a gente olha o divergente no ponto zero. Né? Desse ponto aqui, eu tenho uma divergência grande. E o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado em R igual a zero, isso aqui calculado em R igual a zero, ele é infinito. Eu vou falar, tende para infinito, né? Então, o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, ele é uma função que é zero em todos os pontos R diferente de zero, e ele é infinito para R igual a zero. Vocês conhecem alguma função parecida com essa? Infinito, zero em todos os pontos e é infinita em um ponto? O delta de Dirac. Delta de Dirac. Essa função, a gente vai ver isso, tá? Não sei se na aula que vem ou na outra aula, a última aula de matemática, a gente vai ver que essa função aqui, essa função divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, ela não é o delta de Dirac, não. Ela é proporcional ao delta de Dirac, que é mais estranho ainda, né? Então, ó, falei que ia ter coisas interessantes nessa matemática aqui, que tava, quem estiver dormindo aí, acorde, tá? Estou falando que existe um divergente de R chapéu sobre R ao quadrado que é proporcional ao delta de Dirac, tem uma constante que entra na frente disso aqui. Tá? Mas a gente vai ver isso, se não for na aula que vem, na outra aula. Vamos ver se dá para chegar até lá. Mas, vamos passar para outra coisa. Então, esse é o problema 1.16, tá? Então, se alguma coisa não ficou cristalino aí, façam. Eu recomendo que vocês façam ele de qualquer jeito, para vocês verem na prática. Façam aquelas derivadas no sistema cartesiano. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma coisa legal para fazer num domingo à tarde, em vez de ficar lá aquele tédio, meu Deus, o que eu faço? Vai fazer aquelas derivadas lá, que você vai ver como você fica animado, feliz, né? Que você chega no restaurante, pô, deu zero mesmo. Aí você sai lá todo contente, todo mundo achando que esse cara é doido, fazer um monte de contas, aí ficou todo feliz. Mas é por isso que físico tem fama de doido. Né? A gente fica feliz com umas coisas simples. Eu não fiquei decepcionado quando eu fiz aquelas contas e deu zero, não. Eu fiquei, que legal, dá zero mesmo. Você faz um tanto de contas, aparece aqueles termos grandes e aí vão se anulando e dá zero. Bom, ok, vamos passar para outra coisa. Quero definir uma outra operação envolvendo o operador del, né, que vai me dar o rotacional de um campo vetorial qualquer A. O rotacional de A, ele é definido como sendo o produto vetorial do operador del com o A. Tá? O resultado disso aqui é um vetor. Bom, aí eu não consigo fazer uma expressão simples disso aqui, né? Mas posso escrever, pelo menos os primeiros termos aqui. Isso é um vetor cuja componente x chapéu, dá para fazer isso no braço, né? Eu pego a expressão do do operador del, né? E faço o produto vetorial dela no braço com o operador A. O resultado é uma coisa assim, ó, é a derivada. Na direção x chapéu, eu tenho a derivada da componente z de A em relação a y, menos a derivada, espero que eu esteja acertando os sinais aqui, menos a derivada da componente y do A em relação a z. Não? Na direção y chapéu,
eu tenho a derivada da componente x em relação a z menos a derivada da componente z em relação a x. Né? Tem uma simetria aqui nessas coisas aqui. Na direção z chapéu, eu tenho uma coisa similar, e eu deixo aí para vocês completarem. Não sobrou espaço aqui para escrever. Tá? Esse rotacional de um campo vetorial, ele também tem uma interpretação física interessante. É uma medida de quanto o campo vetorial A gira em torno do ponto onde ele é calculado. Isso é um pouco mais difícil da gente enxergar, né? A divergente você enxerga intuitivamente, a função está saindo do ponto, ela está mudando, a componente x está mudando ao longo da direção x. Assim. Aqui é um pouco mais difícil da gente enxergar, que isso aqui está me dando uma medida do quanto que a coisa está rodando. Mais ou menos, acho que eu consigo passar para vocês aqui. Olha só, na direção x chapéu, esse vetor aqui ó, me fala o quanto que o z varia na relação y. Eu estou na direção x chapéu, né? Eu tenho a componente do vetor A na direção z, que está vindo para cá, né? O tanto que ela varia quando eu vou na direção y, que é perpendicular a isso, o tanto que ela varia para cá. Né? E leva em consideração também o tanto que a componente y, a componente nessa direção, varia na direção z. Então, me dá um tanto que está girando né? Com o eixo de rotação em x chapéu. Né? E coisas similares para a direção y e z. É importante, assim, pelo menos tentar entender essa interpretação. Tá? Tanto a interpretação do divergente, quanto a interpretação do rotacional. Eu não consigo passar isso para vocês aqui, não. Eu acho que não, né? Não sei se ajudou um pouco o que eu falei, mas você tem que olhar para as expressões, tentar imaginar isso no espaço, tá? E enxergar, não, tem uma rotação aqui. Não? Ok, o livro tem uma explicação, tanto por divergente como por rotacional. Leiam com cuidado, pensando no cuidado, essa explicação da interpretação física. Né? Junto com figurinhas, eu mostrei as figuras do divergente, posso mostrar as figuras do rotacional aqui também. Né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar. Aqui, as figuras rotacional estão aqui. Deixa eu aumentá-las um pouquinho. De campos, né? Ele tem figuras aqui que me mostram campos que tem um rotacional grande. Problemas para copiar. Vou copiar pelo menos esse aqui. Copiar. Não sei se vai ficar grande. Bom, vou copiar. Não, calma, gente. Copie qual desses problemas, que eu não estou conseguindo marcar a figura toda, mas consegui copiar um pedaço aqui, vamos colá-la aqui. São duas figuras de campos rotacionais, tá vendo? Ela veio meio partida. Todos esses campos rotacionais aqui, eles têm rotacional grande. É mais ou menos óbvio, né? Esse aqui está rodando, né? Em torno da origem aqui, você vê que está rodando. Esse aqui acho que é mais fácil para você entender a interpretação vetorial. Olha, esse campo vetorial que está representado na parte B da figura, ele só tem componentes ao longo da direção y. A direção y chapéu é essa direção aqui. Ó. Isso aqui é a direção y. Não? Então, o campo só tem componentes na direção y. A componente tem um valor que varia com z. Na hora que eu vou subindo aqui, ó, ela está aumentando. Não? Na hora que eu estou descendo, a z negativa ela está aumentando também. Não? E você pode supor que essa figura está só no plano YZ. Não? E aí calcula isso aqui. Olha, tem uma derivada... Bom, não vou falar muito, vou deixar para vocês verem isso aqui. Mas você vê que ela está girando, né? A parte de cima está indo para lá e vai mais rápido lá em cima do que aqui embaixo e ela volta. Então, ela está girando nesse sentido. Você calcula o rotacional desse campo aqui, acho que é fácil escrever uma expressão disso. Você tem uma medida de quanto que o campo vetorial gira. Tá? Em cada ponto, que o rotacional de A vai ter um valor diferente, né, em cada ponto. Então, o rotacional do A ele é uma medida de quanto o campo vetorial A
gira em torno daquele ponto onde eu calculei o rotacional. Tá? Então, vejam essas interpretações geométricas, né? Do divergente, do rotacional e do gradiente também, que a gente falou, o gradiente acho que é o mais fácil de entender, né? Mas vejam ela no livro e pensem a respeito, porque é importante entender essas interpretações, que aí a gente tem uma imagem física do que as equações de Maxwell estão dizendo para a gente. Porque as equações de Maxwell envolvem divergentes do campo elétrico, do campo magnético, envolvem rotacionais do campo elétrico e do campo magnético. Então, elas dizem para a gente o quanto que o campo elétrico e o campo magnético divergem, o quanto que esses campos giram, né, em cada ponto do espaço. Então, isso ajuda a gente a enxergar o que a equação está te falando, né? Muito bem. Uma vez definido, então, gradiente, divergente e rotacional, eu posso partir agora para relações puramente matemáticas envolvendo o operador del e vetores quaisquer. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas assim, essas coisas estão tabeladas, estão lá no livro, eu posso deduzir todas elas uma a uma no braço, né, fazendo as contas. O que eu quero chamar a atenção ao mencionar essas relações aqui, assim, que tem umas que são muito óbvias. Por exemplo, né? Se eu pedir para vocês, se vocês encontrarem lá, tem um divergente aqui de uma soma de dois vetores, divergente do vetor A mais B. O que é isso aqui? Posso escrever como divergente de A, assim, de cara a gente pula para isso aqui. Isso aqui é um divergente de A mais divergente de B. Tá certo, né? Tá certo. Nenhuma surpresa. Mesma coisa rotacional. Se eu calcular o rotacional de uma soma, opa, isso aqui não é simples, não. Rotacional de uma soma, o rotacional do vetor, que é a soma do vetor A com o vetor B. Isso aqui é a soma dos rotacionais. Rotacional de A mais o rotacional de B. Então, essas aqui, eu falo, pô, por que você está falando isso? Isso aí é óbvio. Tá, isso aqui é óbvio, mas tem outras relações que não são muito óbvias, não. Por exemplo, o divergente, né, uma simples aqui, ó, divergente de A, produto rotacional de A com B. Tentação é falar, isso aqui é o divergente de A, produto rotacional com divergente de B. De cara seria que não pode ser, né? Porque o divergente é um escalar, não posso fazer o produto vetorial de um escalar com outro escalar. Isso aqui, na verdade, você pode provar que isso aqui é igual ao vetor B, produto escalar com rotacional de A, menos o vetor A, produto escalar com o rotacional de B. Essa relação está certa. Ó, isso aqui é uma relação que, para mim, pelo menos, ela não é nada óbvia. Assim, eu não enxergo o divergente do rotacional de A com B. Não sei lá. Talvez alguém com uma mente puramente matemática, né? Tem gente que sabe calcular qual que é o número primo mais próximo de 3.732. Tá, é tanto. Eu não consigo. Né? Da mesma forma, eu não consigo falar que essa expressão aqui é óbvia. Pelo menos não vejo. Se alguém vê, fico feliz em saber. Mas eu posso provar ela no braço. Né? Eu posso, explicitamente, eu venho aqui, calculo o produto rotacional de A com B, quais são os componentes desse vetor aqui, calculo o divergente disso aqui, reorganizo os termos, né? E chego nessa expressão. Posso provar no braço, sim. De novo, coisas divertidas para fazer num domingo à tarde. Então, mas, claro que você não vai fazer isso, se você parar para deduzir cada expressão dessas quando você estiver resolvendo um problema de física lá qualquer, você não vai chegar na solução tão simples, tão cedo. Né? Você vai demorar uns 10 anos para resolver um problema que você poderia resolver em 2 meses ou 10 meses. Então, a gente pode usar, assim, testa algumas dessas expressões, fala, mas eu sou um físico experimental, né? E eu acredito nos matemáticos, acredito em vacina, acredito nos matemáticos. Se os matemáticos me falam que essa expressão está certa, eu costumo acreditar. Eu testo algumas, tá?
Eu já devo ter feito quase todas, porque eu gosto de fazer essas contas fáceis de fazer, né? Você fica feliz de chegar no resultado. Dá trabalho braçal só. Tem que exercitar os neurônios, né? Então, fico feliz de fazer essas contas aqui. E aí, as outras que eu não fiz, eu uso o resultado. Pode usar sem dó, né? Tem essas tabelas no livro de várias das expressões interessantes e você encontra na internet, né? Não sei se vocês conhecem o Wolfram Alpha, né? Que é um site na internet que resolve um monte de problemas de matemática gratuitamente. Ou então você usa aquele programa, o Matemática, né? Que também resolve muitas coisas. Não é gratuitamente, é muito caro matemática, mas é um programa bastante poderoso. Tem outras relações que de cara você vê que não é uma coisa simples. Se eu pedir para vocês, me fala uma expressão aí para o divergente do vetor A multiplicado por uma função f. F é uma função, depende de x, y e v. É óbvio, isso aqui é óbvio, que isso aqui não é f divergente de A. É claro que não é isso aqui. Não? Por quê? Porque o divergente são derivadas, e essas derivadas vão atuar em cima do f aqui também. Então, não pode ser. Na verdade, o divergente de f com A, que isso aqui é uma expressão importante, eu vou colocar isso aqui, é uma espécie de regra da cadeia, né? É f vezes o divergente de A. Isso aqui era só parte da história, né? Mas tem mais um termo, mais A gradiente de f. Aquela regra da cadeia ou regra de derivada de produto, né? Que você pode mostrar, né? Demonstrar isso aqui assim, no braço mesmo, fazendo as contas no braço, ou consulta na tabela. Né? O que é importante saber é que tem várias dessas relações que não são inteiramente óbvias, tá? Então não vai pensando isso de cara, isso aqui é óbvio que o divergente de f vezes A é f vezes o divergente de A. Né? Tem que tirar divergente de um vetor, então passa o f para o lado de lá. Não. Isso aqui são derivadas. A f depende das coordenadas em relação às quais eu estou fazendo derivadas. Então, não é só isso, não. Tem que derivar o f também, que é esse termo de cá. Ok. Vou definir agora um outro operador. Tá? Os operadores de derivada segunda. Que ele aparece, para introduzir a título, definir o operador laplaciano. O laplaciano ele aparece quando você tira o divergente do gradiente de uma função. Tá? Então, eu vou fazer primeiro o gradiente de f e depois tirar o divergente de f. Se vocês fizerem as contas, tiro o gradiente de f, aí tiro o divergente, quase que dá para ver no olho aqui de cabeça que isso aqui vai ser igual a derivada, dá um escalar, né? É a derivada segunda de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada segunda de f em relação a y ao quadrado, mais a derivada segunda de f em relação a z. Não? Acho que é fácil de ver, né? Porque aqui o gradiente vai ser, na direção x é a derivada de f em relação a x, na direção y é a derivada de f em relação a y. Aí eu tiro o divergente, que é a derivada em relação a x da componente x. A componente x é a derivada de f em relação a x. Então, aparece a derivada segunda em relação a x. Ok? Vocês me seguiram? Isso aqui, então, é chamado de operador laplaciano, indicado por um del ao quadrado. A definição é isso. Esse operador matemático é o operador que é a soma das derivadas segundas. Opa! Estou escrevendo a coisa errada aqui. Derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Isso é um operador matemático, né? Um operador diferencial, ele tira derivadas, nesse caso aqui, derivadas segundas das coisas. Então, é o operador matemático que é chamado de laplaciano. Tá? Ele tem um papel fundamental no eletromagnetismo, ele vai aparecer no eletromagnetismo várias vezes.
e fazer mais uma propaganda aqui do curso de Eletromagnetismo 2, tá? Na formulação relativística do eletromagnetismo, aparece um outro operador, que é o... Já que a gente está definindo operadores, vou definir esse aqui também. Ó. Nós não vamos usar ele no nosso curso aqui de Eletro 1, não, mas é bom vocês já saberem que ele existe. O D'Alembertiano, esse operador matemático, que é indicado por um quadradinho assim elevado ao quadrado, quadrado ao quadrado. Né? Ele é definido como sendo o Laplaciano, que são as derivadas segundas em relação às coordenadas espaciais, né? Menos 1 sobre c ao quadrado, derivada segunda em relação ao tempo. Nenhuma surpresa que esse operador tem um papel fundamental, né, em teoria da relatividade. Ele tem uma combinação de coordenadas espaciais e coordenadas temporais, e coordenada tempo, né, que são consideradas no mesmo pé, só que a coordenada tempo aparece multiplicada por c. Né? Em vez de ter um dt só, eu tenho um cdt aqui, elevado ao quadrado. Tá? Esse é o operador D'Alembertiano, que tem um papel fundamental lá na formulação relativística do eletromagnetismo. Bom, outras derivadas segundas que são importantes, que a gente vai usar muitas vezes. Como eu disse, né, não estou demonstrando nenhuma delas, mas eu incentivo vocês a demonstrar pelo menos algumas no braço, então, para pegar o jeito das coisas, né, acostumar a fazer essas contas. É muito fácil a gente cometer erros fazendo essas contas compridas, né, que envolve um monte de derivadas, é meio mecânico, você vai fazendo no piloto automático e, de repente, você comete um erro e depois, para você achar o erro, é quase impossível. Então, a gente fala, quanto mais contas a gente faz, melhor a gente fica em fazer contas. Duas relações que eu quero chamar a atenção. É o rotacional do gradiente de uma função. Tiro o gradiente de uma função, né? E depois faço o rotacional desse gradiente. O gradiente é um vetor, posso tirar o rotacional dele. Isso aqui, qualquer que seja a função f, dá sempre zero. Dá qualquer função, né, qualquer que seja o valor de f, o rotacional do gradiente é sempre zero. Grava isso. O rotacional do gradiente é sempre zero. Então, o gradiente me dá uma direção, né, de máxima programação, de máxima variação da função f. E isso não gira. Então, não tem rotacional. O rotacional é zero. E outra coisa, a outra coisa importante é que o divergente do rotacional de qualquer função vetorial é sempre zero também. De novo, fisicamente, eu posso argumentar isso aqui sem fazer nenhuma conta, né? O rotacional é um vetor que me mede o tanto que a coisa gira. O divergente me dá um número, uma função que mede o tanto que a coisa afasta de um ponto, mas eu estou medindo o tanto que afasta da coisa que roda, da medida da rotação, né? Então, isso tem que dar zero. Eu extraí só a rotação de A quando eu tirei o rotacional, e aí eu estou tentando agora ver o tanto que essa rotação diverge. Não, a rotação não diverge. Então, essas duas relações aqui são muito importantes, tá? A gente vai usar também várias vezes, inclusive para deduzir relações fundamentais no eletromagnetismo. Podem demonstrar algumas delas, que é um bom exercício. Mais uma última relação importante, tá? Que é uma relação também dessas que você prova no braço, mas que é bom saber de cor. Não incomoda se saber de cor. A gente decora essas coisas, não porque eu fico repetindo dia e noite a mesma coisa, né? Mas porque você usa várias vezes. Que é a relação para o rotacional do rotacional. Rotacional do rotacional de um vetor A qualquer. Tiro o rotacional de A e depois tiro o rotacional do rotacional. Tem uma relação muito útil para isso aqui, que isso aqui é igual ao gradiente do divergente de A menos o Laplaciano de A. Tá? Também não é uma relação que é óbvia, mas não é uma relação que é difícil de demonstrar, não.
escrevendo as derivadas explicitamente. Dá um pouquinho de trabalho, mas é tranquilo provar. Bom, talvez eu deva explicar melhor o que eu quero dizer com Laplaciano de A, né? Estou rabiscando uma coisa aqui que eu não queria rabiscar. Isso aqui não tem sinal menos aqui, não. Isso aqui é um 2. Eu quis corrigir o 2 aqui. 2, 2, 2. Fazer o 2 parecer com 2. Isso é o Laplaciano. O que eu quero dizer com Laplaciano de A? Laplaciano não é um escalar. O Laplaciano, a gente definiu... Né? O que a gente definiu? O Laplaciano eram as derivadas segundas, né? Derivada segunda... em relação a x, a y e a z. Ok, talvez seja óbvio para vocês, mas o que eu quero dizer com o Laplaciano de um vetor? Isso aqui dá um vetor. Isso aqui é uma maneira sintética de escrever. É o Laplaciano da componente x do vetor, né? Colocado na direção x chapéu, mais o Laplaciano da componente y do vetor na direção y chapéu, mais o Laplaciano da componente z, né? As derivadas segundas da componente z nas três direções do espaço, a soma dessas três derivadas segundas aqui, né? Colocado na direção z. São, na verdade, três equações, né? Tem três equações aqui. Eu estou querendo dizer que a componente x desse vetor, o del2A, né? Isso aqui é um vetor, cuja componente x é a derivada segunda de ax em relação a x ao quadrado, mais a derivada segunda de ax em relação a y ao quadrado, não é x2 no quadrado, mais a derivada segunda de ax em relação a z ao quadrado. Tá? E relações análogas para as componentes y e x, y e z desse vetor aqui, ó, né? Desse vetor del2 de A. É uma forma sintética de escrever essas três relações, né? Uma outra aqui, que é a componente y disso aqui, é igual a blá, 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 derivadas em relação às três derivadas segundas da componente AY, né? E a componente Z são as derivadas segundas da componente Z em relação às três direções do espaço. Ok, acho que eu falei tudo o que eu queria sobre esses operadores envolvendo derivadas. Próximo passo agora é falar das integrais de linha, superfície e volume. Eu falo alguns teoremas fundamentais. Bom, vamos deixar isso para a aula que vem, então, né? Já estamos aí com 1h20, 1h25 minutos de aula, então acho melhor parar por aqui antes que vocês cansem demais. É 1h20 minutos de aula. 1h20 minutos falando aqui. Vou parar por aqui, gente, e a gente continua isso na aula que vem. Eu espero que eu não esteja colocando vocês para dormir, tá? Eu sei que é coisas que vocês já viram antes, vocês já trabalharam com esses conceitos, a gente está fazendo uma revisão, e revisão sempre deixa a gente meio sonolento, né? Mas eu acho que é importante fazer isso, pelas razões que eu já falei antes, né? E dar uma chance da gente ir acelerando, porque vai acelerar, tá? O curso vai acelerar. Então, vamos fazendo exercícios, vão ganhando essa prática de matemática, que nós estamos fazendo corridas fáceis aqui, porque vem uma maratona aí pela frente. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Sonolento nada, estou anotando tudo aqui. Ah, legal. Olha, não precisa anotar tudo, não. Pode, claro, porque ajuda, né, a acompanhar a aula. Eu sempre gostei de anotar, porque ajuda a não dormir e acompanhar a aula. Mas eu vou postar esse quadro negro que está aqui. Terminando a aula, eu converto ele para PDF e coloco lá no Moodle para vocês, tá? Coloco o link para o vídeo da aula também, tá? Melhor ainda, até para acompanhar também. Isso, legal.
Ok, então, gente. Não é nenhuma questão, assim, bom resto de tarde para vocês, bom resto de semana, bom trabalho. Lembra domingo de tem coisas divertidas para fazer, demonstrar relações de vetores, né, calcular derivadas. Vocês vão ver o tanto que vocês vão ficar felizes quando tirarem o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, depois de fazer um monte de contas, chegar no zero, você fala, uau, é zero mesmo. Felicidade garantida. Ok, então, gente. Então, até mais para vocês. Bom final de tarde. Valeu, professor. Valeu, professor. Bom final de semana. Obrigado, Bom professor. descanso, Obrigado, professor. Bom final de semana. Falou, gente. Tchau.